sociais para bater. Não está a debater. Já que estão a debater. Então, vamos então abrir um espaço de questões à mesa, aos oradores. Está aberto o debate. Eu gostei, em relação à intervenção de Sousa Dias, que foi a primeira, e a senhora acham que os GISEC queria pôr alguns espinhos, algumas picadas, para que a coisa não avance assim, sem grande consistência, do meu ponto de vista. Marx dizia que ser radical é ir à raiz das coisas, e na raiz das coisas está o homem. Isso é que não vai à raiz das coisas. Quando ele vai à China... Mais alto, eu penso que é necessário falar um bocadinho mais alto, Luís. Não por mim, eu aqui esse vai... Quando Zizek vai à China e elogia o Mao Tse-tung e anda por lá feito, entre aspas, palhaço, não está a ir à raiz das coisas. E deita de certa maneira, quer dizer, ele é um homem das quantidades, acho que ele escreveu demais e continua a escrever demais. E não se sintetizou um pensamento nesse sentido de ser radical e ir à raiz das coisas. Portanto, isso tem sido esquecido. Porque é que um homem desta dimensão vai elogiar, vai à China falar do Mao Tse-tung? Nós sabemos quem foi o Mao Tse-tung e quem foram esses gajos todos, os guias dos povos, em que é que isto tudo deu. Portanto, é preciso dizer isso muito claramente e sem defender o melhor de cada um. O que é que não se fala nisso? A questão é para a Sousa Dias. É para mim. Eu considero que o GIGEC é até o mais radical politicamente, do ponto de vista da filosofia política, falando, acho que é o mais radical dos filósofos contemporâneos. Bom, o que não significa, eu não sou propriamente um gigequiano no sentido de ser uma espécie de oficiante do Evangelho segundo São Gigeque, isto é, primeiro há muitos textos dele que eu não li, segundo há muitos textos dele que eu não quero ler, terceiro, há textos dele que eu quero ler e que ainda nem sequer pude ler. Por exemplo, isto não tem nada a ver com a pergunta que me fez, é apenas um breve parênteses, há aqueles que, por vezes, sem o lerem, dizem, ele é uma espécie de popstar da filosofia, é uma espécie de Elvis Presley de pensamento, coisas assim, dá entrevistas na cama, como o próprio eu já vi, quer dizer, não vi, não estava lá, mas vi o vídeo, não é, evidentemente. Eu respondo, leiam, se tem alguma dúvida sobre a grandeza do GIGEC como filósofo, leiam, ou tentem ler, as 1200 páginas do livro que ele publicou há coisa de um ano e meio, chamado Menos que Nada, e de que, aliás, a primeira tradução, embora não integral, a primeira tradução mundial é brasileira, é portuguesa, nesse sentido, e vejam se estamos ou não perante um grande filósofo, no sentido mais genuíno do termo, sério. Bom, agora, portanto, convergir, estar na mesma onda em muitos aspectos, com o GIGEC, como estou, e como estes 2/3 do texto que eu li o mostram, não significa concordar com tudo. Ele, por exemplo, diz-se de uma forma radical, não no sentido que fala o Luís, por exemplo, leninista. O leninismo de GIGEC que eu iria falar, na parte final do texto, o leninismo beckettiano, como ele diz, quer dizer, a mim põe problemas. Eu não subscrevo, não estou de barato. Mas, por exemplo, eu nunca vi o GIGEC fazer, a não ser num registro irónico, elogios à prática política de Mao Tse-tung. Pelo contrário, quem faz esses elogios de uma forma aberta, assumida, é Alain Badiou. Inclusive, já tinha visto debates entre ambos, Alain Badiou e Slavoj Žižek, em que justamente Žižek marca no meio, digamos, no elemento de uma complicidade que os faz sentirem-se próximos um do outro, de organizar, inclusive, debates conjuntos, em torno da ideia comunista, etc., marcar essa distância.
marcar essa distância, ser crítico relativamente ao assumido maoísmo, ou um certo maoísmo, melhor dizendo, assumido, de Alain. Bem, posso só intervir? Desculpe. É que deixa-me só complementar por favor, primeiro por causa de uma questão de situar acerca de ir à raiz dos problemas. Para ir à raiz, eu estou de acordo com o que o Sr. Dias disse, que é preciso conhecer a obra do Zizek em qualidade. Nomeadamente, o Zizek coordena uma série com republicação de textos de alguns autores, onde ele republicou o Lenin, onde ele republicou o Trotsky, onde ele republicou o Mao. Em relação a essa questão da republicação do Mao, portanto, ele em todos esses livros faz uma grande introdução sobre porque é que se deve retomar esses autores. Tem a ver com uma lógica de repetição. E isso também tem a ver acerca de que, como o colóquio dura 2 dias, às vezes corremos o risco de nos repetirmos. Porque já ontem falámos um bocadinho acerca disto, tem a ver com a estratégia de sobreidentificação do Zizek. Ou seja, aquilo que é a colagem, aquilo que é o posicionamento do Zizek, por exemplo, em relação ao Stalin, o modo como ele joga com o Stalin, só pode ser compreendido daquilo que é a estratégia de sobreidentificação, tem a ver com o passado esloveno do Zizek. Tem uma longa tradição dentro da Eslovénia esta questão da repetição e tem uma base que é essencialmente uma questão lacaniana. Portanto, só perante essa lógica é que podemos compreender aquilo que é esta articulação, que essencialmente tem a ver também, isso nós não falamos, ontem falámos sobre a identificação, e hoje posso acrescentar sobre a questão daquilo que é o repetir. Ou seja, como o Lacan fala acerca do repetir Freud, o Zizek fala acerca da questão daquilo que é o repetir Lenin, ou aquilo que é o repetir Mao, ou aquilo que é o repetir Trotsky. E nessa questão da repetição, aí até se pode citar o Agaba, tocou-se mais ou menos nisso, que é o repetir o Agaba ilustra bem a questão da repetição. Repetir, há uma parte do repetir que é permitir novamente. Há algo de novo que sai da questão do repetir. E é nesse sentido que se pode compreender aquilo que é o elogio do Zizek quando vai à China em relação ao mal. Ou seja, há um sentido irónico e há um sentido de repetição. São a tirar várias questões múltiplas. Acho que, portanto, quando se faz esta questão da crítica do autor, que eu percebo, aliás, porque ele veio a corrigir certas afirmações que tem acerca do Stalin, é preciso também compreender estas lógicas. Não pode ser uma leitura só superficial de uma afirmação que às vezes parece mais uma vontade. Sim, mas de qualquer modo, se me é permitido, alguém hoje, um filósofo, no caso do Zizek, que vai à China, sabe que não vai dizer tudo o que quer. Portanto, vamos entrar na crítica da razão cínica. Portanto, só posso levar isso dessa maneira. Uma visão cínica do mundo e ele, digamos, que não se importa de passar por essa vergonha, entre aspas, tem que elogiar o tirano para estar lá na China, porque de outra maneira não pode lá ir. Agora, ele também se tornou de certa maneira um publicista, está em todo o lado, fala de tudo, escreve muitos livros, já li alguns dele, não li todos, porque em determinada altura me cansei do Zizek, isto não é desvalorizá-lo, aliás eu conheço e falei muito com ele há 3 ou 4 anos que ele esteve cá em Portugal, e até é meu convite, e portanto sei do que é que estou a falar. Há ali realmente uma enorme quantidade de palavras, de análises, de conceitos que ele depois não controla, porque a quantidade nunca se transformou em qualidade. Nenhuma quantidade de imbecis deu qualquer qualidade. Portanto, há ali, nesse aspecto, penso eu, um exagero de quantidades. Mas isto é a minha opinião. Isso faz lembrar uma questão acerca do reflexo das últimas passagens do Zizek, onde havia algumas pessoas que, em relação, por exemplo, ao livro de Violência, que tinha sido mais ou menos por essa altura, diziam que era uma espécie de pastiche de colagem de outros textos que tinham sido publicados. Mas, por exemplo, hoje no colóquio nós vemos várias vezes citada a questão da violência, o que mostra que às vezes as pessoas precisam de uma certa distância em relação aos textos. Já agora, posso dizer só rapidamente também. Já agora, eu sei que as ambições estão esta e provavelmente não vai perdoar o que eu vou dizer. Já agora que estamos no colóquio, que eu interpreto, penso que vem como uma homenagem coletiva ao filósofo Slavoj Žižek, é bom que saibamos que, não sei se há alguma vez o Žižek veio cá passar férias anonimamente a Portugal, mas a única vez que se saiba que Žižek veio a Portugal foi trazido por Luís Oliveira, o editor antiga, porque editou numa outra chancela, a Orfeu Negro, um livro dele, Lacrima Rerum, precisamente. Portanto, a única vez que o Žižek veio cá foi por iniciativa de Luís Oliveira. Esteve cá também na Cinemateca. Olha, então agradeço essa correção. Foi nessa altura que houve o lançamento do livro dele e que eles têm umas ilusões. Bom, só para fazer para o cinema. Só para fazer um breve complemento. Então, recentemente eu li um texto do Žižek,
um texto recente em que ele dizia que justamente o debate, não o debate mas contra essa, portanto, demarcando-se desse mau debate, porque ele dizia que, ao contrário do que o debate afirma, foi Mao Tse-tung e a sua intervenção, o seu despolutamento da Revolução Cultural, que justamente abriu as portas na China a este desenfreado capitalismo asiático que neste momento está, de certo modo, a tornar-se politicamente o modelo da democracia, por exemplo, na Europa. Portanto, que este desenfreado capitalismo chinês, asiático, teve a sua sementeira justamente por iniciativa do Mao Tse-tung e do modo como ele desencadeou a Revolução Cultural. Portanto, por aí vê-se logo que Zizek nunca poderia ser um simpatizante do maoísmo, a não ser no sentido que exatamente o de repetir, mas sendo de que repetir não é repetir o mesmo, é repetir diferentemente e criticamente. Eu gostava de acrescentar qualquer coisa. Você? Não. Num certo sentido, eu estou de acordo com isso, não é? Num certo sentido, eu estou de acordo com isso. Não tanto a questão do Mao Tse-tung, mas há, de facto, um uso da linguagem, muitas vezes, por Zizek, muitas vezes provocatório. E, bom, o reconhecimento de que o uso da linguagem provocatória, enfim, a meu ver, não deve ser interpretado num contexto de verdade e falsidade, digamos assim, se o que ele está a dizer é verdade ou se é falso. Muitas vezes tem um efeito heurístico, maiôtico no sentido socrático da palavra, não é? Criar uma convulsão, muitas vezes uma convulsão mesmo de estômago. Por exemplo, quando ele disse aquela coisa de que o Hitler não foi suficientemente violento, não disse isso, não vamos dizer que ele não disse isso. Ele disse isso, isto não se leva ao facto de ser esloveno ou ser o que é que seja. Ele assumiu isso, disse uma brutalidade, não é?